Sr. Presidente da Cáritas Diocesana do Algarve, Representante da Segurança Social e do Banco Alimentar contra a Fome, caríssimos amigos, bom dia e muito obrigado pela vossa presença. O Santo Padre Papa Francisco, na mensagem que dirigiu aos cristãos para este tempo da Quaresma, falava da globalização da indiferença. É uma das características do nosso tempo. Há a globalização de tudo e, infelizmente, também nos vamos habituando ao sofrimento e à miséria através dos meios de comunicação social, que nos entram pela casa dentro todos os dias. E isso tem um aspecto positivo, porque, por um lado, sensibiliza-nos, mas, por outro lado, infelizmente, vai-nos insensibilizando. A globalização da indiferença é uma das características dos nossos tempos. E o Santo Padre pedia aos cristãos que as paróquias sejam, neste mar da indiferença, a expressão é dele, ilhas de misericórdia. É essa, de facto, a missão de cada cristão e da Igreja, enquanto conjunto dos discípulos de Jesus. Mas, quer a crentes, quer a não crentes, o que nos une e a finalidade da nossa presença hoje aqui é a dignidade da pessoa humana. Esse é o critério fundamental do nosso pensar, do nosso agir. A pessoa humana deve ser respeitada na sua dignidade, acima de tudo, como o fim de tudo e como a origem de tudo. E por isso, há 4 anos, quando começaram a chegar à paróquia tantas pessoas desesperadas porque se encontravam em situação em que nunca se tinham visto, de desemprego e já de miséria, naturalmente que a Igreja não podia continuar ou ficar insensível. Era preciso lançar mãos à obra e dar resposta concreta a estes nossos irmãos que, com filhos, já não tinham nada para lhes dar. E fundámos a Cáritas Paroquial. A Cáritas é um nome universal, todos nós conhecemos este nome porque é uma organização da Igreja Católica. Mas as Cáritas são independentes, quer na angariação de fundos, quer na sua organização, quer na sua ação. E, portanto, às vezes pensamos que a Cáritas depende de outros fundos, de outros meios, mas não. A Cáritas vive com o trabalho e com o empenho e também com os recursos de cada comunidade. E fundámos, de facto, este grupo na comunidade paroquial, foi crescendo. Infelizmente, teve a necessidade de ir crescendo, porque iam crescendo as necessidades. Neste momento, a Cáritas, passados 4 anos, auxilia mais de 200 famílias, todos os meses, não é só de vez em quando, o que significa que abrange um universo mais ou menos de 700 pessoas. É muita gente. O ano passado, em colaboração com o Banco Alimentar contra a Fome, distribuímos 67 toneladas de alimentos, 6.000 peças de vestuário e 35.000 euros de donativos exclusivamente da comunidade paroquial. Para além disso, tivemos a colaboração da Cáritas Diocesana em coisas que normalmente não nos é possível, como rendas de casa. Quando passam 3 meses, depois sabem que as pessoas ficam em grande dificuldade e, portanto, procuramos, com a colaboração da Cáritas Diocesana, e recebemos 8.000 euros no ano passado neste sentido, de procurar que as pessoas não sejam despejadas. Para isso, criámos também a loja solidária, que funcionou até agora numa loja que nos foi emprestada diante da Igreja Matriz e que agora, daqui a bocadinho, teremos a oportunidade de visitar já nestas novas instalações da Cáritas Paroquial. Mas continuávamos a sentir a necessidade de ir mais longe. Há gente, e sobretudo gente aqui neste centro histórico da cidade, que passa dias e dias sem uma refeição quente. Era necessário que os cristãos e que as pessoas de boa vontade olhassem também com misericórdia, como nos pede o Papa, para estes nossos irmãos. Pessoas que pela idade, pela doença, por dificuldades económicas, passam mal. E esta cantina social que hoje vamos inaugurar, por enquanto só com os esforços e com o contributo dos paroquianos e também de outras instituições que já referirei,
vai começar já amanhã com 20 refeições diárias. Naturalmente que mais gente precisa, mas temos que ir estendendo o pé, como diz o povo, à medida do lençol, para que possamos caminhar com segurança. Este restaurante, ou esta cantina social, foi adquirida pela paróquia. Foram 50 mil euros. Funciona mesmo aqui ao lado da sede da Cáritas, que daqui a bocadinho também inauguraremos e invocaremos a bênção de Deus. E vai funcionar com um conjunto de 23 voluntários, no total de 90 voluntários da paróquia que já trabalham na Cáritas. É muita gente, graças a Deus, com sensibilidade para este trabalho. Tudo isto vai incluindo a outras necessidades. Tivemos naturalmente a necessidade de comprar uma câmara frigorífica. Não podemos multiplicar frigoríficos nem congeladores. Só a câmara frigorífica são quase 10 mil euros. Já está montada lá embaixo no armazém dos alimentos. Daqui a pouco podereis visitar. Naturalmente que tudo isto e enquadrado neste edifício tem uma única finalidade, que é social. Seja no auxílio aos mais carenciados, seja na educação dos jovens e das crianças, que são o futuro da nossa cidade. De facto, a paróquia tem feito um esforço muito grande, seja em conservar o património, seja, de facto, em conservar o grande património, que são as pessoas. Em auxiliar, em educar, em ajudar. Não podemos viver de teorias. As pessoas não comem ideias. As pessoas têm fome naquele dia e têm que ser ajudados naquele dia. Ao Estado competirá, naturalmente, para arranjar políticas que depois, estruturalmente, resolvam a situação. Mas nós não podemos dizer, venha para a semana, venha daqui a um mês. A pessoa tem fome e precisa dar de comer aos filhos naquele dia e naquela semana. Gostava de agradecer a ajuda de Freguesia, a colaboração e o empenho que pôs desde a primeira hora neste projeto, seja através da colaboração dos funcionários no arranjo de tudo isto. Como vocês veem, a casa já vai estando arranjada, é necessária ainda muitas obras e depois podereis visitar o resto do edifício. Mas queria agradecer à ajuda que desde a primeira hora se disponibilizou e se empenhou em colaborar. Assim como a Cáritas colaborará num projeto da Junta que é Tão Perto de Ti, que é um projeto em colaboração também com os bombeiros voluntários, para que possamos levar os alimentos, as refeições, à casa de quem não se pode deslocar e, ao mesmo tempo, com a presença dos bombeiros e o auxílio da Junta, possamos ter os cuidados de saúde básicos, a medição da tensão, da diabetes, do colesterol, desta população que às vezes está esquecida. Quando isso fosse possível, diria isto agora em primeira mão, e calmo já, senão daqui a pouco vocês rifam-me. Queria dizer-vos que quando, neste momento, como sabem, a Cáritas está a funcionar aqui no resto de chão, na cave, que agora visitaremos, os escuteiros no segundo andar e depois, naturalmente, temos quase 800 crianças na catequese. O futuro desta cidade. Já não temos condições naquele edifício que fica na Rua do Arco, porque não há salas, porque não há condições. E este primeiro andar seria para adaptar nesse sentido, o que significa que todo este espaço movimentará por semana mais de 2.000 pessoas e por mês mais de 4.000. É muita gente. É bom a nível social, mas também é bom a nível da vida no centro histórico da cidade, como nós sabemos, está nas Ruas da Amargura. E, portanto, quando for possível passar a catequese para o primeiro andar e libertar a casa da Rua do Arco, nós gostaríamos de criar um ATL social. Pessoas que não têm condições para ter os seus filhos noutras instituições. E, naturalmente, com o voluntariado das pessoas da comunidade, procurarmos ter um espaço também para corresponder a esta necessidade. Havia tanta outra coisa para vos dizer, mas ficará para outra ocasião. Agradeço a vossa presença,
agradeço a colaboração das instituições da cidade, porque só assim tem sentido juntar-nos, unir-nos, para que sejamos todos, na cidade, como diz o Papa, uma ilha de misericórdia. Obrigado. Excelentíssimo Sr. Bispo do Algarve, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara, das vossas pessoas, gostaria de cumprimentar todos os presentes. É para mim motivo de grande orgulho, enquanto Presidente de Junta de Freguesia de Portimão, estar presente nesta inauguração da cantina social da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Por outro lado, enquanto cidadão e membro desta paróquia, manifestar a minha satisfação e alegria verdadeiramente sentidas em poder contribuir para este projeto. Na realidade, como membro e órgão autárquico que lida diariamente com situações que revelam carências sociais graves, consigo ter uma maior percepção da necessidade desta cantina social. Um espaço para todos os fregueses carenciados economicamente. Quando menciono todos, estou a referir-me a todos os cidadãos, independentemente da sua orientação religiosa. A todas as pessoas com dificuldades. O apoio de uma cantina no centro da nossa cidade era e é um projeto deste Executivo, pelo quando o Padre Mário apresentou, foi abraçado desde a primeira hora. E juntos também temos o projeto Tão Perto de Ti, com o apoio dos bombeiros, como o Sr. Padre já disse, vai contribuir para levar a comida à casa das pessoas e também para fazer os cuidados básicos de saúde. É também para mim motivo de grande satisfação ver tantas pessoas empenhadas na realização deste projeto. Demonstra a solidariedade das pessoas de Portimão e prova-se mais uma vez quando juntos todas as contribuições e esforços, materiais ou não, conseguimos colmatar as necessidades de carenciadas e de muitas famílias. Não posso terminar sem agradecer ao Padre Mário pelo empenho e dedicação no melhoramento das condições de vida da paróquia e das pessoas e dar-lhe a certeza que pode continuar a contar com o apoio da Junta de Freguesia, porque a Junta sempre protege os mais favorecidos e está sempre em primeiro lugar na nossa Assembleia. Assembleia esta constituída por todas as forças políticas aqui presentes. Senhor Bispo do Algarve, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, caros colegas autarcas, caro Padre Mário, dirijo-me também a si em especial. Eu gostaria de dizer uma coisa, começar por dizer isto. Seria muito bom que não tivéssemos que estar aqui nesta cerimónia hoje. Isso significaria que não teríamos cidadãos a sofrer, cidadãos com carências e carências mais básicas, que é a carência alimentar. Seria muito bom. Isso significaria que 40 anos depois do 25 de Abril nós vivíamos numa sociedade verdadeiramente democrática e solidária. Mas infelizmente isso não acontece. Ainda temos gente que passa mal. Gente que não tem comida no seu dia-a-dia. Gente que não tem dinheiro para medicamentos. Gente que não tem dinheiro para pagar rendas. Naturalmente que este é um papel da sociedade, mas é também um papel da autarquia. E é por isso que nós estamos aqui hoje também a testemunhar este ato e a participar ativamente neste ato. Não é por acaso que, constatando a dificuldade dos cidadãos, por exemplo, nesta situação tão básica, nós criámos a Rede de Emergência Social Municipal, que apoia hoje 800 famílias. Aliás, mais de 800 famílias. Não é por acaso que a Câmara, e nisso agradeço a todos os meus colegas autarcas, que na área social estamos sempre de acordo. Sempre de acordo. Votamos sempre da mesma forma. Isso significa que as nossas preocupações são comuns.
aprovámos o pagamento de 12 mil euros em medicamentos, porque havia muita gente que não conseguia sequer adquirir os seus medicamentos. Naturalmente, com apoio às farmácias. Certamente que fazemos pouco. O apoio ao arrendamento. Nós apoiamos com milhares de euros todos os meses os arrendamentos, para além das casas que a própria Câmara cede aos nossos concidadãos. Meus caros amigos, acho que todos fazemos muito pouco para que se cumpra o 25 de Abril. Os ideais do 25 de Abril. Da igualdade e da solidariedade e da democracia. E esta é uma obrigação, não só dos políticos, mas é uma obrigação de todos. E por isso eu quero agradecer penhoradamente ao Padre Mário, que tem feito um trabalho extraordinário com a comunidade, no sentido de minimizar estes problemas. Certamente, muito teremos que continuar a fazer. Nunca está tudo feito. Há muito mais para fazer. Mas eu também sei e reconheço que Portimão é uma sociedade solidária. É uma cidade solidária. E nós costumamos dizer que os cidadãos estão primeiro. Não é por acaso. Porque se nós não tivermos cidadãos a viver de acordo com aquilo que são o mínimo das regras da ética e da decência moral, dificilmente nós teremos uma sociedade que cresça, que contribua para a melhoria do estado atual da situação que temos. Portanto, meus caros amigos, eu quero dizer-vos que hoje, testemunhando este ato, é mais um passo em frente para que haja menos sofrimento na nossa comunidade. E esse deve ser um objetivo de todos nós no nosso dia-a-dia. Dos políticos, da Igreja e dos cidadãos em geral. Por isso eu acho que hoje a nossa cidade fica mais rica, porque fica mais solidária. E por isso, penso que Portimão está de parabéns. Muito obrigada, Padre Mário. Obrigada a todos. Caríssimo Padre Mário, sou Presidente da Assembleia Municipal, sou Presidente da Câmara, excelentíssimos vereadores, membros do Executivo, autarcas e todos vós que aqui vos encontrais representando instituições aqui da cidade de Portimão, caríssimos amigos, pois é certamente com muita alegria que aqui nos encontramos na manhã deste dia. Aliás, foram essas as primeiras palavras quando aqui cheguei e cumprimentei alguém, sou Bispo, bem-vindo. Tivemos muito trabalho nestes dias para preparar tudo, mas estamos muito felizes. Foi o testemunho que eu recebi. Penso que esse é o testemunho de todos vós, a vossa presença o diz, e é essa alegria que nos une e reúne nesta manhã para esta celebração. Tenho recebido inúmeros testemunhos, como este, aliás, sobre a ação positiva da Igreja no âmbito social. E quando falo em Igreja, falo em comunidades paroquiais, como a vossa, falo na Caritas diocesana, nas Caritas paroquiais, falo nos centros sociais, falo no testemunho de tantos voluntários, como aqui já foram referidos, que são a expressão, de facto, desta solidariedade que está presente no coração de cada ser humano. Quando nós nos abrimos às necessidades dos outros, brota de nós um impulso a não ficarmos parados, a não ficarmos quietos, a querermos fazer algo para melhorar a situação e a vida daquele que sofre. E isso é um imperativo para nós cristãos. Se é um imperativo humano, é ainda mais como nós cristãos. Aliás, podemos interrogar-nos porque é que a Igreja, e quando falo da Igreja, naturalmente falo da Igreja Católica, assume a ação social como um imperativo inadiável e irrecusável. Porque às vezes alguns estranham isto, não é? Mas o defeito, digamos assim, não é de quem estranha,
é de que nós não testemunhamos essa dimensão com a mesma força e o vigor de outras dimensões. A ação social pertence à natureza da Igreja e exprime irrenunciavelmente a sua essência e identidade. Estou a citar um documento, neste caso do Papa Bento XVI. Ele até lhe chama um sacramento do amor de Deus, que é a fraternidade humana. Mais o 8º sacramento, nós falamos nos 7. Há este, que é o sinal do amor de Deus manifestado nos nossos gestos e atitudes, como aqueles que precisam desses gestos e dessas atitudes. Por isso, falar da Igreja, na sua dimensão mais plena, não podemos apenas limitar-nos àquilo que é a proclamação do Evangelho. Todo mundo ligado à catequese, e aqui já escutámos cerca de 800 crianças que frequentam a catequese. Não é apenas tudo aquilo que diz respeito à dimensão celebrativa, aos atos de culto, pois à Eucaristia, às procissões e tudo mais. Outro aspecto, por vezes reduzimos a Igreja apenas a estas duas dimensões, não é? Mas é também o serviço que nós chamamos da caridade, o serviço da diaconia. Esta dimensão social é uma dimensão estruturante. Sem esta, não se pode definir que uma Igreja manifeste plenamente a sua essência e a sua identidade mais profunda. Portanto, são deveres, estes três, que se reclamam mutuamente, não podendo um ser separado dos outros. Portanto, também o serviço da caridade é uma dimensão constitutiva da missão da Igreja e expressão irrenunciável da sua identidade. Todos os membros da Igreja têm o dever e, naturalmente, o direito também, não é, de se empenharem pessoalmente por viver o mandamento novo que Cristo nos deixou, oferecendo ao homem de hoje não só ajuda material, naturalmente, essa em primeiro lugar, mas também alento na sua vida espiritual. A Igreja é chamada à prática da diaconia da caridade, também a nível comunitário, como é o caso que estamos a celebrar, desde as pequenas comunidades locais, passando pelas dioceses, até à Igreja no seu todo. Felizmente, o Papa Francisco, com tantos gestos e atitudes e tantas palavras, nos alerta precisamente e de maneira muito veemente e criativa para esta dimensão. Por isso, para exercer esta dimensão, há necessidade de organização enquanto pressuposto para um serviço comunitário ordenado. Ou seja, é importante que este serviço não se preste apenas de maneira pessoal e individual, não é? Mas também de maneira estrutural, de maneira organizada, como foi o caso aqui desta paróquia, que criou a Caritas Paroquial precisamente com este objetivo. Podíamos também perguntar-nos, tantas vezes ouvimos esta afirmação, mas este dever não compete ao Estado, e quase alguns diriam exclusivamente? É evidente que sim, até já escutámos aqui, mesmo a nível camarário, não é? Quantas iniciativas a este nível? É evidente que sim. Não é? Mas não cabe ao Estado substituir-se àquilo que os cidadãos podem e devem fazer. Não é? Cabe ao Estado, sim, harmonizar, regular, legislar, não é? De maneira que este serviço se preste de maneira concreta, de modo concreto, não é? De modo efetivo. O povo é e deve ser e permanecer o sujeito, o fundamento e o fim da vida social, uma vez que a soberania radica na sociedade civil. É a construção do bem comum aos mais diversos níveis que justifica a autoridade e a intervenção do Estado. É esse o objetivo. E com o envolvimento, naturalmente, de todos, do povo, daqueles que dão a autoridade, que justificam a autoridade do Estado. O bem comum e a edificação de uma sociedade solidária mais justa e mais fraterna exige que se conceda ao princípio da subsidiariedade pleno alcance e sentido, aliás, bem patente, nos documentos fundamentais da nossa própria Constituição, não é? Os tratados da União Europeia referem este aspecto, este princípio. Aquilo que um pode fazer, devemos deixar que ele o faça, não é? Que não venha o outro substituir-se àquilo que, neste caso, todos somos chamados a fazer, como é
o nosso contributo para o bem comum. Neste contexto, deverá valorizar-se uma intervenção mais próxima dos cidadãos, com lugares de decisão descentralizados. Estou a citar, neste caso, um documento, uma carta pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa chamada Responsabilidade Solidária pelo Bem Comum. Os cristãos estão conscientes de que o serviço fraterno constitui, ao lado do anúncio do Evangelho e da celebração da fé, uma dimensão fundamental do seguimento e identificação com Cristo. A organização da pastoral sociocaritativa, como expressão da fé, situa-se no cerne da procura do seguimento fiel do Evangelho. Jesus viveu inseparavelmente para Deus e para os outros, para Deus seu Pai, para os outros seus irmãos, numa doação radical até ao fim. Efetivamente, o amor do próximo é uma mediação imprescindível do verdadeiro amor a Deus. E o amor a Deus é o fundamento profundo e duradouro do amor aos irmãos. Só o serviço aos outros é que abre os meus olhos para aquilo que Deus faz por mim e para todo o modo como Ele me ama. Cito mais uma vez o Bento XVI numa encíclica Deus é amor, conhecida certamente por muitos de vós. A ação social da Igreja desdobra-se assim em fecundo trabalho, seja de instituições e grupos, seja de atividades individuais de cristãos, realizadas nas relações familiares e na rede de proximidade. O desequilíbrio de atenção pastoral das comunidades eclesiais, muito concentradas no culto, necessita de valorização quer do anúncio evangelizador, quer da caridade organizada. A fé cristã, não limitada ao sector religioso, nem vivida de modo individualista, coloca a diaconia da caridade, o serviço da caridade, no coração da identidade eclesial, como recordou o Papa Bento XVI, nas citações que eu já referi. Portanto, esta paróquia, ao procurar estruturar o serviço social, dá um passo decisivo na maturidade da sua fé. Podemos assim dizer, não é? Na maturidade da sua fé. Para que as nossas comunidades, para que pessoalmente, individualmente, como cristãos, nós cresçamos e testemunhemos uma fé adulta, precisamos deste tripé. A dimensão da palavra, a dimensão do culto, a dimensão da caridade, a dimensão social. Se falta uma destas, quer dizer que somos cristãos incompletos ou não suficientemente amadurecidos. Quer dizer que somos comunidades cristãs incompletas ou não suficientemente amadurecidas. Daí que não podemos, de maneira nenhuma, renunciar a esta dimensão social. Fixarmos-nos só na palavra, só no culto. Não pode ser. É por isso que esta inauguração, esta bênção, esta cantina social, vem alegrar-nos profundamente. Particularmente a mim, tenho acompanhado esta comunidade nas suas diferentes etapas e vejo que com esta etapa está a atingir aquela que é a maturidade da sua fé. E está já a partir para responder a outras necessidades, como o ATL que o Sr. Padre Mário referiu. Por outro lado, e deixei que o diga também, como o Bispo da Diocese, faremos a celebração a seguir, celebrarmos esta inauguração do primeiro dia da Quaresma, de facto, faz todo o sentido. Vem recordar-nos que a verdade de tudo aquilo que a Quaresma proclama, define, defende, será mais autêntico se tiver como suporte a atenção ao outro, a doação ao outro, o serviço ao outro. Escutamos tantas vezes na Palavra de Deus: sabeis qual é o jogo que me agrada? Não é? Já no Antigo Testamento, é necessariamente o bem que nós fazemos uns aos outros. Não é ficar em ideias, não é ficar em teorias, mas é descer à terra neste confronto com as necessidades daqueles com os quais nos confrontamos. Pois, eu termino como começou a senhora Presidente da Câmara, tinha aqui também, quando inauguramos instituições como esta, hospitais, lá, terceira idade, aquilo que gostaríamos de dizer, que bom que seria que a finalidade desta obra mudasse o mais rapidamente possível. Ou seja, que se desse outra finalidade. Quer dizer que não fosse necessário servir quem precisa, que não fosse necessário acolher quem está doente, que não fosse necessário ir ao encontro dos necessitados. Mas nós sabemos que não é assim. Sabemos que a realidade é muito diferente.
E por isso aquilo que desejamos e que nos alegramos é que com estas condições esta paróquia possa realizar de maneira mais plena, de maneira mais total, este serviço e esta dimensão da caridade que faz parte da identidade da Igreja e que faz parte da identidade de cada paróquia. Pois muitos parabéns ao Padre Mário, muitos parabéns também a todos os que estão aqui da Câmara pela convergência no serviço ao bem comum, que é isso que nós queremos, sendo instituições diferentes. Muitos parabéns à comunidade pelo apoio que tem dado a todas as iniciativas que vão neste ou noutro sentido, pois só com o envolvimento de todos é que nós conseguimos os objetivos que pretendemos. Portanto, muito obrigado. Vamos agora proceder à bênção das instituições, quer da sede da Cáritas, quer da Cantina Social, e depois somos tantos, ainda bem, é bom sinal, é sinal que todos nos vemos neste empenho social e da caridade da comunidade cristã, mas para visitarmos as instalações não está assim tão fácil. De maneira que depois da bênção, eu peço então que o Sr. Bispo e os convidados, não são convidados, fazem parte da família, são da cidade, mas para nos entendermos, me acompanhem para procedermos à bênção e depois também à visita das instalações e depois toda a comunidade naturalmente também com liberdade, porque a casa é vossa, as instalações, a instituição, a Cáritas é da paróquia, de maneira que estamos à vontade para irmos circulando e procurarmos de facto com alguma agilidade podermos visitar aquilo que a todos pertence. A Cantina Social queremos sair à rua, pois naturalmente, e depois descer ao resto do chão para visitar o armazém, os alimentos, a câmara frigorífica. Entretanto, também já foi montada a passadeira para poder transportar os alimentos para a câmara, porque parecendo que não, só todas as semanas em fruta é uma tonelada, todas as semanas. São 90 pessoas, mas carregar com uma tonelada naquelas escadas não é fácil. De maneira que também temos que obviar e facilitar o trabalho de tanta gente. Aqui eu quero agradecer reconhecidamente, não só aos voluntários que trabalham todos os dias, mas àqueles que trabalharam de uma forma tão empenhada para que este dia fosse possível, para preparar, colaborando em trabalho e também através de donativos, em género ou em dinheiro, para que pudéssemos agora, de facto, hoje, termos este dia que acho que nos sensibiliza, motiva e empenha a todos. Naturalmente que não podia terminar estas minhas palavras sem voltar a fazer um apelo, que é a Cantina Social vai começar amanhã e funciona todos os dias. Naturalmente ela funcionará com os donativos de cada um. Há quem tenha hortas, quem trabalha em supermercados, tanta coisa que sobra que às vezes se comete o pecado de deitar fora. De maneira que há quem precise disso que sobra porque não tem o essencial. Não se esqueçam e naturalmente com a colaboração de todos será muito fácil termos a cantina aberta todos os dias para estarmos próximos de quem precisa. Vamos agora, com o nosso corpo, dar início à bênção e depois então, depois da bênção, fazer uma visita às instalações.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito Deus, Pai de misericórdia, que enviou o seu Filho ao mundo para salvar os corações atribulados, esteja convosco. Bendito seja Deus. Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda a consolação, o seu Filho Jesus Cristo nos conforta com o dom do Espírito Santo, faz sentir de modo especial aos atribulados e a todos os que lhe prestam assistência o seu amor e a sua bênção. Infelizmente, são inúmeras as carências da nossa sociedade. Órfãos e viúvas, crianças e idosos desamparados, enfermos e acidentados, imigrantes e desalojados, desempregados e pessoas com deficiência, fome e indigência e muitas outras situações de insuficiência social. Apesar de algum progresso por parte de diversas entidades, públicas e particulares, estamos ainda longe de atingir a assistência necessária em todos estes domínios de carência humana. Para o cristão, estas pessoas atribuladas representam o próprio Cristo, que afirmou estar presente em todo aquele que precisa de auxílio e considera feito a si mesmo se fizer o mais humilde dos desprotegidos. Ele mesmo se apresentou como médico da humanidade em tantas curas miraculosas. O bom pastor que reconduz a ovelha desgarrada, o alimento e a bebida para os que têm fome ou sede, o bom samaritano dos que sofrem violência e opressão, o hóspede que traz a salvação ao hospedeiro, nomeadamente Zaqueu, o mediador da nova aliança. Todos os que pertencem à sua Igreja continuam esta missão com toda a generosidade e confiança, lembrando-se da proclamação do Senhor no início do Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Imploremos a bênção divina sobre todos os que se integram nesta instituição que hoje inauguramos, para que tenham bom êxito no seu trabalho e nos seus objetivos. E para exprimir esta fraternidade que nos une na Igreja e com todos os homens de boa vontade, rezemos cantando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Invoquemos também a proteção da vossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bendito sejais, Senhor, Deus de misericórdia, que em vosso Filho Jesus Cristo nos manifestastes o mais sublime exemplo de caridade, e por ele nos destes o mandamento novo do amor fraterno. Fazei que estes lugares, pela graça do Espírito Santo, sejam casa de bênção e irradiação de caridade. Assisti os vossos servos, que se entregam generosamente ao serviço dos irmãos mais necessitados.
para que os sirvam de coração sincero na pessoa do próximo, e todos os que a eles recorrem nas suas tribulações possam dar-vos graças pelos benefícios recebidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça convosco para sempre. Amém. Enquanto vamos proceder à bênção de instalações, vamos procurar orientar-nos um bocadinho. Se quiserem, os que estão deste lado podem visitar a sede dos escuteiros no segundo andar. Entretanto, nós vamos à cantina, depois vamos lá abaixo à Cáritas. Depois de nós regressarmos, naturalmente, podem também seguir a visita para aquele lado, os que estão deste.